Não aguento mais minha esposa, só estou com ela por causa do cachorro. Vamos lá. Sou casado desde 2014, minha esposa é mais velha do que eu, 6 anos. Acontece que há mais ou menos 2 anos, ela começou a ficar igual a uma velha ranzinza. Ela acorda reclamando e ela só para quando ela vai dormir. Às vezes, dormindo, ela resmunga também. É mais ou menos assim. Ela liga a TV, reclama das notícias, mas vê o jornal todo dia, reclama que tá gorda, mas só come porcaria, se lava a louça, reclama disso, se eu lavo, reclama porque eu tô fazendo serviço de casa, reclama do trabalho, mesmo sendo um bom emprego, aí reclama comigo e liga pra mãe dela e passa mais ou menos 2 ou 3 horas reclamando de novo. Faz meses que não tenho nenhuma atração sexual por ela, ganhou uns 20 quilos e passa o dia inteiro peidando. Às vezes fica suja, falta de higiene mesmo. Já tentei de tudo, fazer massagem, realizar as fantasias dela, bizarras por sinal, cuidar da casa, tem semanas que eu faço o trabalho de casa inteiro, fazer os gostos dela, comprar presentes, fazer jantar, enfim, nada muda. Pra ela, só o trabalho dela é importante, só o que ela quer importa. Gasto o dinheiro dela inteiro só comprando porcaria pra comer, faz questão que eu ouça ela reclamar, mas quando eu quero falar alguma coisa minha, ela me corta com outro assunto. O problema é que quando nós nos conhecemos, ela tinha um cachorro que mora com a gente, e eu não quero ficar sem ele, mas o cachorro era dela. Então, se eu ir embora, eu vou ficar sem ele. Basicamente, só estou com ela por causa do cachorro. Cara, sinceramente, o seu relacionamento tá uma bosta. Então, assim, você tem 2 opções. Você pode terminar com ela e arrumar um cachorro pra você, adota um cachorro, porque assim, eu sei o que é gostar muito de um cachorro, amar um cachorrinho, mas cara, você tá num casamento horroroso, você vai continuar só por causa de um cachorro, não é mais fácil você se mudar, terminar e adotar o seu próprio cachorrinho? A segunda opção é sequestrar o cachorro e ir embora, caso, né, você queira. Ou você pode continuar casado com a sua esposa peidona, aí você escolhe. A nossa segunda história chama-se O Cara Esquisito do Uber. Eu fui dançar com alguns amigos e eu acabei exagerando na bebida. Meia-noite eu já tava completamente bêbada. Eu tava com pouco dinheiro nesse dia e pra ficar bêbada mais rápido eu comi muito pouco antes de sair de casa. Então eu tava tão bêbada que mal me lembro do meu amigo pedindo um Uber pra minha casa. Meu telefone tava mudo, é claro. Eu lembro vagamente deles me ajudando a entrar no carro e me dizendo pra chegar em casa em segurança. Não me lembro de ter cumprimentado o motorista. Mas, logo depois de entrar, ele me perguntou como foi a minha noite e se eu havia fumado maconha. Honestamente, eu só conseguia pensar em como seria bom a minha cama naquele momento, então eu meio que apenas disse umas coisas aleatórias. Ele então me ofereceu um baseado e eu fiquei muito nervosa nessa hora. A partir daí, eu comecei a prestar mais atenção ao que estava acontecendo. Eu lembro de dizer algo como se estivesse muito cansada e pronta pra voltar pra casa. Ele me disse que aquela maconha iria me dar um bom sono, meu Deus do céu. Mais uma vez, eu digo algo... Eu não digo não exatamente, mas algo que ele interpretou como... Ah, sim, vou te passar esse baseado agora. Eu tava tão bêbada que eu mal conseguia ver as coisas com clareza. De repente, ele diz... Ok, eu preciso cancelar a sua viagem porque você não pode fumar enquanto eu estou trabalhando, ou algo do tipo. Eu levei 1 segundo pra perceber como isso era perigoso. E quando eu comecei a falar alguma coisa, ele cancelou a viagem e ele encostou o carro. Nós estávamos no leste da ponte X e era totalmente isolado. Alguns estacionamentos estavam vazios, uma oficina fechada e ninguém à vista. Aquilo começou a me deixar preocupada. Agora, eu tô num carro, não com Uber, mas com um cara estranho. Não posso ligar pra ninguém e ele está tentando me oferecer maconha que pode ter alguma coisa dentro. Durante o minuto seguinte, nós ficamos quietos, ou eu simplesmente não consigo me lembrar de qualquer coisa que ele tenha dito, porque eu tava começando a entrar em pânico. E toda vez que ele me entregava o baseado, eu negava com a cabeça, tipo, não, apenas respirando muito ofegante por conta do desespero. Eu me sentia cansada, desajeitada e fraca. Aquele tipo de bêbado quando você tá quase à beira da náusea. E eu sabia que eu não podia fazer muita coisa pra me defender naquele momento. Eu lembro vividamente de lamentar muito por não ter um par de chaves pra me defender, já que meu prédio usava porteiros pra quase tudo e eu não levava minhas chaves comigo. Enquanto eu tava pirando, eu olho pra cima pra ver se ele tava percebendo que eu tava nervosa e eu faço contato visual com ele no espelho. Ele estava olhando pra mim, mas eu não conseguia ler exatamente a sua expressão. Finalmente, ele diz algo como, vamos sair daqui. Eu digo a ele que vou chamar outro Uber pra casa, pensando que a essa altura poderia ser muito mais seguro ir pra casa caminhando. E ele diz, não, eu ainda tenho o seu endereço, eu vou levar você pra casa. Por um momento, eu fiquei aliviada. Eu acho que eu queria tanto chegar em casa segura que eu acreditei nele. Eu tentei me acalmar, pensando que ele não tinha feito nada ameaçador. Talvez ele fosse apenas um típico maconheiro lesado ou eu tava exagerando. Naquela época, eu morava no campus da PCU, no centro de Portland.
na área sudoeste da cidade. Só que ele tava me levando pro norte, pelo lado leste do rio. Há várias pontes na nossa esquerda e conforme ele continuava se movendo para o norte, tinha várias oportunidades dele pegar uma saída e pular o rio e me levar de volta pro centro. Ele continuou pulando essas saídas, continuamos passando ponte após ponte que poderia me levar pra casa. No nordeste de Portland, há algumas grandes áreas industriais que podem ficar bem isoladas durante a noite. E Portland, em geral, é cercada por muitas florestas. Então eu sabia que ele poderia me colocar em uma área isolada muito rapidamente. Eu estive quebrando a cabeça pra encontrar uma maneira de fazê-lo realmente me levar pra casa, e eu disse algo como tipo, ei, o meu namorado tá me esperando em casa. O que era verdade, embora eu tenha dito de uma maneira muito mansa, o motorista não disse nada. Mas ele pegou a próxima saída para a ponte e basicamente fez um retorno gigante e começou a me levar pra casa. Mesmo que a gente tava no lado oeste da cidade, em direção ao sul, eu ainda tava tremendo, e eu fiquei com a mão na maçaneta da porta, pensando em apenas pular do carro no primeiro sinal vermelho que eu visse. O meu telefone ainda estava completamente mudo e, sinceramente, ele ainda tinha várias chances de entrar nas rodovias próximas e sair da cidade em alta velocidade. Nós estávamos chegando bem perto do meu apartamento agora, e mais uma vez eu tô tentando me convencer de que tava tudo bem, que eu tava sendo paranoica, e que eu tava com algum chapado que não sabia andar pela cidade. Embora alguns minutos antes eu tava com tanto medo que eu tava chorando. Então, quando a gente chegou a cerca de 2 quarteirões do meu apartamento, eu minto e digo que, tipo, não, você pode parar aqui, pode me deixar aqui. Novamente, ele não diz nada, mas ele diminui a velocidade do carro. Eu fico super aliviada e até sinto vontade de sorrir, mas quando eu vou abrir a porta, ela tá trancada. Eu tento levantar o mecanismo de bloqueio manualmente, né? Eu tento puxar o negocinho, mas ele não se move. Eu olho pra ele, pra ver o que diabo tava acontecendo, e ele tá com a cabeça quase totalmente virada pra mim, mas o ombro dele ainda tava virado na direção da estrada, e o cara tava sorrindo pra mim. Cara, era o sorriso mais bizarro que eu já tinha visto na vida. Eu simplesmente comecei a chorar e pedi, cara, por favor, abre a porta. Eu tava tão assustada e eu ainda tava muito bêbada. Graças a Deus, ele abriu a porta. Eu jamais vou esquecer a sensação de vulnerabilidade. Não apenas por estar bêbada no carro dele, mas também por não conseguir entrar em contato com ninguém. Mesmo quando eu saí do carro, eu tive a sensação de que, sei lá, de alguma forma ele ia me agarrar, ele ia agarrar minha blusa e me puxar de volta pro carro. Quando eu cheguei em casa, eu descobri que meu namorado não tava lá, que ele tinha saído de última hora. No dia seguinte, eu me convenci de que eu tava pirando por nada, que não era nada demais, mas sinceramente, no fundo, eu realmente senti que eu tava em perigo na noite anterior. Tecnicamente, esse cara foi inofensivo, ele não fez nada, mas eu acho que eu deveria ter mandado uma mensagem pra minha amiga e denunciar a conta do motorista. O que me fez ficar pensando nessa história foi ouvir recentemente sobre como o Ed Kemper, entre aspas, treinava antes de cometer os seus crimes. Ele dava carona pras garotas, pras suas vítimas em potencial, e fazia com que elas confiassem nele. Ele não cometia o crime, mas ele treinava, literalmente ele treinava. Obviamente, esse cara não era o Ed Kemper, mas eu fico me perguntando se aquela noite foi uma espécie de treino para aquele motorista do Uber. A nossa terceira e última história se chama O Garoto Esquisito do Ensino Médio. No meu primeiro ano na escola, eu era conhecida por ter vários amigos. Eu era bem amigável e sempre que eu via alguém sozinho, eu ia até essa pessoa para oferecer a minha amizade. Em algum momento durante o ano, na minha aula de matemática, chegou um estudante novo. Vamos chamá-lo de José. O José, ele tinha se mudado recentemente do México para os Estados Unidos. Ele tinha um inglês meio ratatá. Sendo hispânica, eu conseguia conversar com ele em espanhol e fazê-lo se sentir muito bem-vindo. O José não tinha amigos e ele sempre sentava sozinho. Nas aulas de matemática, eu comecei a ajudar o José. Ele sentava atrás de mim e ele ficava sempre brincando com o meu cabelo. Eu meio que percebi que ele tinha um crush em mim e ele não era feio, mas eu não via isso como nada demais. Durante alguns meses, uns 2 ou 3 meses, ele ficava brincando com o meu cabelo e isso acabou se tornando algo normal. Ele dizia que ele realmente gostava do meu cabelo. No fim desses meses, ele disse que ele queria jogar um jogo e ele me pediu pra escrever as coisas que eu mais amava na minha vida. Ele ia fazer o mesmo e a gente iria trocar os papéis. Claro que eu escrevi que eu amava a minha família, Deus, meus amigos e um monte de coisa. Quando eu entreguei o papel pra ele, ele disse que ele queria nomes e que ele faria o mesmo, ele também colocaria o nome das pessoas. Eu acabei escrevendo o nome dos meus familiares e dos meus amigos. Um dia, a gente tava de boa na aula e aí o José me disse: "Ei, posso te mostrar uma coisa? Só que você não pode contar isso pra ninguém ou você vai pagar por isso." Eu fiquei confusa, com razão. Eu pensei que ele talvez fosse me chamar pra sair. O José, ele tirou uma Ziploc, eu pesquisei no Google, é tipo aqueles saquinhos com lacre, tipo bolsinhas mesmo. E eu não conseguia dizer exatamente o que tinha nos saquinhos. Eu não sabia o que era, até que ele colocou os saquinhos na mesa. E eu percebi que eram saquinhos cheios de cabelo. Meu cabelo. O José puxou a manga da camisa e ele me mostrou o braço dele.
ele tinha cerca de 10 cicatrizes de faca, tipo linhas feitas com a lâmina da faca. E elas estavam no braço dele inteiro. Tinha um corte recente e ele pegou o meu cabelo e ele colocou em cima do corte que ele tinha feito na noite anterior. E ele disse: "Você é minha agora, eu sei quem você ama e eu sei o que você ama. Se você não fizer o que eu mandar, você vai pagar por isso. Essas aqui são todas as minhas cicatrizes e essas são todas as almas que eu possuo. Tudo o que acontecer a partir de agora, pense em mim." O meu coração afundou na hora e ele começou a sorrir. Eu saí da sala correndo, chorando, em direção à diretoria. Todo mundo ficou confuso, ninguém entendeu o que aconteceu. E eu pedi pra falar imediatamente com o meu conselheiro. Eu expliquei tudo o que tinha acontecido e o José foi tirado da sala. Ele foi levado pra sala do diretor e ele foi suspenso naquele dia. Só que eu fiquei morrendo de medo. Eles encontraram notas de outras pessoas na mochila dele e as minhas também estavam lá. Eles viram as cicatrizes e eles encontraram o meu cabelo. Eu nunca mais ouvi falar sobre o José e sempre que alguma merda acontecia na minha vida, eu sempre pensava no José, assim como ele tinha dito pra fazer. Eu não falei sobre isso em anos, porque eu fiquei com medo de que se eu falasse sobre isso, ele iria ouvir e mais coisas ruins iriam acontecer. Eu me aproximei de Deus, mais ainda, mais do que nunca. E até hoje, eu não sei se o José tava me zoando, mas eu digo que depois daquilo, eu nunca mais fui a mesma pessoa amigável como eu era. No fim das contas, o José era o diabo, possuindo a alma das pessoas. Cara, se alguém falasse, ó, vou possuir sua alma, eu falaria, boa sorte, divirta-se. Acontece que depois de ler essa história, eu fiquei curiosa pra saber se era realmente possível esse tipo de coisa que o José tava fazendo. E aí eu fui pesquisar no Google e também fui falar com a minha amiga que entende mais sobre isso, sobre amarrações, voodoos e coisa do tipo. Eu descobri que é possível, era meio óbvio que era possível, fazer amarrações de amor, alguma coisa do tipo, com cabelo e bolsinhas, realmente existe isso. Tem também como fazer com sangue. Ela me explicou que tinha uma que você podia amaldiçoar o nome da pessoa, e aí sempre que acontecia alguma merda, era por causa dessa maldição que você fez. Ela explicou que você podia usar sangue pra intensificar. Então, se ele cortou o braço dele, eu imagino que ele possa ter usado sangue, o próprio sangue, e o cabelo dela. Só que ela também me explicou que, por ele ser mexicano, não é witchcraft, é bruxaria, alguma coisa do tipo assim. E que talvez o que ele tenha usado tenha sido algo que ele aprendeu na família dele, que tenha sido passado de geração por geração. Ela falou que é possível encontrar na internet, se a gente pesquisar muito, talvez alguém tenha postado, tenha conhecido esse feitiço, tenha postado. Só que, de acordo com ela, se você não é da família dessa pessoa, se você não faz parte da geração dessa pessoa, as entidades vão ficar com raiva de você se você tentar usar esse feitiço. É muito louco. Eu particularmente não entendo do assunto, não mexo com essas coisas, mas se você entende, ou se você conhece alguém que entende, me explique se você já ouviu falar de algum feitiço ou de alguma maldição. Ela me explicou, eu falei 1000 vezes isso. Ela me disse que não parecia amarração de amor, porque ele era meio doido, e ele tinha feito isso com mais pessoas, como a gente viu na história. Então talvez ele queria só meio que, tipo, amaldiçoar as pessoas porque ele era doido e possessivo, eu não sei. Se você entende do assunto, me conte nos comentários. Eu sei que se alguém falasse que ia possuir minha alma, eu ia dar tanta mãozada na cara dessa pessoa. Eu falo, vai, tenta possuir pra você ver o que vai acontecer com você. Eu oro pra Deus te pegar na curva do vento, meu filho. Você não tá ligado. Enfim. Muito obrigada se você assistiu até aqui. Não se esqueça de dar like, se inscrever, virar membro, me seguir nas redes sociais. E é isso aí, tchau.